Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. Vamos falar um pouquinho sobre essa guerra. A Guerra dos Mascates, ela foi uma rebelião, natifista ocorrida em Pernambuco no começo do século XVIII, entre os anos de 1710 e 1711, que envolveu as cidades de Olinda e Recife. Qual que é o contexto histórico dessa guerra, né? Com a expulsão dos holandeses do Nordeste, a economia açucareira sofreu uma grave crise. Mesmo assim, a aristocracia rural, senhores de engenho, de Olinda continuava controlando o poder político na capitania de Pernambuco. Por outro lado, Recife se descolava deste cenário de crise graças à intensa atividade econômica dos mascates, como eram chamados os comerciantes portugueses na região. Outra fonte de renda destes mascates eram os empréstimos a juros altos que faziam aos olindenses. As principais causas, da Guerra dos Mascates foram a disputa entre Olinda e Recife, pelo controle do poder político em Pernambuco, crise econômica na cidade de Olinda, favorecimento da coroa portuguesa aos comerciantes de Recife, forte sentimento anti-lusitano, principalmente entre a aristocracia rural de Olinda, conquista da emancipação de Recife através da Carta Régia de 1709, que passou a ser vila independente, conquistando autonomia política com relação a Olinda. A aristocracia rural de Olinda temia que Recife, além de ser o centro econômico, passasse a ser também o centro político de Pernambuco. Os objetivos do movimento, os olindenses, eles queriam manter o controle político da região, sobretudo com relação à próspera cidade de Recife. Os olindenses queriam que a coroa portuguesa mantivesse Recife na condição de povoado. Os olindenses também não queriam que a coroa portuguesa continuasse privilegiando os mascates, esses que eram os comerciantes de Recife. Logo defendiam a igualdade de tratamento. E como que foi que terminou, que culminou esse conflito? Em 1710 havia um clima de hostilidade e tensão entre as duas cidades pernambucanas. Neste ano, os olindenses invadiram Recife, dando início à Guerra dos Mascates. No primeiro momento da guerra, os olindenses tiveram vantagem, porém, em 1711, os recifenses, mascates, se organizaram e invadiram Olinda, destruindo vilas e engenhos da cidade. A guerra terminou em 1711 após a coroa portuguesa nomear para governador de Pernambuco Félix José Machado. As consequências dessa guerra, com isso o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. Essas causas, o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. A autonomia de Recife permaneceu após o conflito e em 1712 Recife tornou-se administrativa de Pernambuco. Então, foi isso que aconteceu nessa Guerra dos Mascates.